Obrigado, Suzete. Obrigado, tá funcionando? É isso. Obrigado, Suzete. E, pô, que alegria estar aqui no dia de hoje. Acho que antes de dar início, eu queria mais uma vez reforçar os agradecimentos à presença de cada um de vocês aqui. Esse é um dia histórico para o CTC e acredito também ser para o setor. E nos enche de alegria aqui, representando todos os colaboradores do CTC, poder compartilhar esse dia tão relevante com as principais lideranças do setor, com as autoridades, com os nossos acionistas que estão hoje aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, hoje eu não tenho apenas uma apresentação para fazer para vocês. Eu encaro o dia de hoje como um desafio maior. Marcar um novo ciclo para o setor. Algo que o time do CTC tem trabalhado há muitos anos para se tornar possível, mas que ainda precisa ser construído em conjunto com as principais lideranças do setor, que são vocês. Então, eu sei que o nosso desafio é grande, mas eu queria me concentrar hoje com uma mensagem simples. Responder uma única pergunta. Como vamos transformar a visão 2040 do CTC em resultados práticos no campo hoje? Bastante senso de urgência. Eu queria, antes de dar início, relembrar um pouquinho da nossa visão 2040. Essa visão 2040 do CTC, é óbvio, é a nossa visão estratégica interna, é a nossa grande bússola que guia os nossos investimentos e decisões de pesquisa aqui no CTC, que tem como objetivo, e acabou se tornando um grande compromisso público do CTC também para com o setor, de desenvolver as tecnologias e apoiar a utilização dessas tecnologias junto com os nossos clientes, com o objetivo de dobrar a produtividade do canavial brasileiro até o final da próxima década. Essa visão, ela não é uma jornada do nosso destino. Eu diria que essa visão é, na verdade, um ponto de partida. E o dia de hoje é um marco muito significativo rumo a essa nossa visão. O ano de 2026, hoje, a inauguração da unidade de produção de sementes sintéticas, ela marca uma transição de um período de forte investimento da inovação para um período de ampliação da escala, rumo ao novo modelo de produtividade. Logo, a nossa visão 2040 é um ponto de partida para um crescimento estruturado. Crescimento estruturado esse fundamental para o setor. O setor hoje vive um dilema da produtividade. Todos sabemos que os custos de produzir cana são crescentes. E também todos observam que a produtividade do canavial brasileiro tem evoluído muito lentamente. Talvez possamos dizer que a produtividade do canavial brasileiro está estagnada nos últimos 20 anos. A única alternativa que os nossos clientes têm nesse cenário, e a gente tem acompanhado, para ter maior rentabilidade, é alongar o ciclo de vida do canavial. E toda vez que a gente alonga o ciclo do canavial, o que a gente sabe é que a próxima cana-soca vai colher menos do que a cana-soca desse ano. Então o setor vive um desafio de produtividade, um ciclo negativo que a gente precisa romper e que só será possível com investimento em pesquisa, em tecnologia, num sistema de soluções integradas, com muita urgência, que destrave potencial produtivo nos canaviais brasileiros. Nós aqui sabemos e estamos com uma empatia muito grande as principais demandas do setor. A gente sabe que os nossos clientes precisam de mais potencial produtivo. A gente sabe que os nossos clientes precisam, de alguma forma, proteger esse potencial produtivo contra as principais pragas, plantas daninhas no campo, para que, de fato, isso aconteça lá na fazenda. A gente sabe que o mundo da cana-de-açúcar é complexo, é uma cultura semi-perene, complexa de manejar, e que as soluções precisam ser, de alguma forma, entregues de um jeito simples, que possa, de fato, performar lá no campo nas diferentes necessidades dos nossos clientes. E, acima de tudo, a gente sabe que os nossos clientes têm fome, pressa para melhorar a produtividade e precisam de algo simples que permita a eles adotar a tecnologia mais rápida no campo, de forma a trazer mais produtividade. E para cada uma dessas demandas do setor, o CTC tem uma plataforma tecnológica, uma plataforma de pesquisa. E eu queria apresentar para vocês, obviamente de forma sucinta,
as nossas mais recentes evoluções em cada uma dessas plataformas tecnológicas e gostaria de começar pela plataforma de melhoramento genético. Melhoramento genético é a nossa plataforma que visa entregar mais potencial produtivo. Talvez seja o nosso principal cartão de visita. Muitos conhecem o CTC como uma empresa que desenvolve variedades de cana-de-açúcar modernas, que entregam maior potencial produtivo. Nosso principal objetivo no melhoramento genético é aliar os melhores cientistas, os melhores melhoristas com a melhor tecnologia num conceito que a gente chama aqui de lente de aumento. Nós temos desenvolvido algoritmos que a gente chama de melhoramento de precisão, que eleva a produtividade dos nossos melhoristas e o talento deles quando vão ao campo identificar as variedades de cana-de-açúcar mais promissoras. Temos investido bastante em marcadores moleculares, em voos de drone ao longo do ciclo do processo de pesquisa, entendendo o que está acontecendo no dossel da cultura, mas em todo instante estamos vendo como melhorar ainda mais esses algoritmos. Uma melhoria recente é uma das que eu queria hoje apresentar a vocês aqui, para demonstrar um pouquinho do que é essa lente de aumento, como isso tem funcionado, como isso tem ajudado os nossos melhoristas no nosso programa de melhoramento genético. E para isso eu queria convidar para subir comigo aqui ao palco o Soma. Soma, por favor. Muito bem. Deu um tempo para tomar água. Bom, o Soma, como vocês estão vendo, é um robô. Nós estamos usando tecnologias como essa já no nosso programa de melhoramento genético. Se os drones nos ajudavam a entender o que estava acontecendo sobre o dossel da cultura, agora o Soma nos ajuda a entender o que está por baixo do dossel da cultura. O Soma teve ao campo, está meio sujinho, ele esteve no campo ontem com o nosso time. Vou soltar um vídeo para explicar um pouco do que tecnologia tem nos ajudado a acelerar melhoramento genético. Do lado esquerdo de vocês, essa é a vista do nosso melhorista quando vai num campo de cana-de-açúcar. E do lado direito de vocês, essa é a vista do Soma, quando ele vai na mesma linha de cana-de-açúcar. Então, com tecnologias assim, acho que fica fácil entender essa lente de aumento que o nosso melhorista tem. O Soma tem a capacidade de observar doenças, por exemplo, muito antes do olho humano conseguir identificar. O Soma, nós já estamos vendo que ele é bastante preciso para identificar diâmetro de como, número de perfilhos numa linha de cana-de-açúcar, fatores fundamentais na hora de selecionar as melhores variedades de cana-de-açúcar. Então, é com tecnologia assim que a gente tem construído os nossos algoritmos de melhoramento de precisão que ajudam a ampliar a capacidade dos nossos melhoristas quando eles estão no campo. Soma, obrigado. Pode ir. É um cachorrinho simpático, mas lá no campo é um fera. Tem nos ajudado bastante já. Mas eu queria reforçar para vocês, estamos colocando muita tecnologia, mas os protagonistas seguem os mesmos. E é esse timaço que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto, que é o nosso time de melhoramento genético. São pessoas com talentos diferentes, distintos, mas muito capazes. Um time jovem, que conhece muito sobre a cultura da cana-de-açúcar e sabe trabalhar bastante com dados e algoritmos matemáticos que estão nos ajudando a fazer o processo cada vez mais célere, mais rápido e mais assertivo no melhoramento genético aqui no CTC. Tanto é que, há um ano atrás, esse time descobriu uma nova série de produtos, que a gente até decidiu lançar como um novo nome, que é a série CTC Advana. A série CTC Advana, para entrar um produto lá na série CTC Advana, precisa ser pelo menos 10% mais produtivo do que das melhores referências do mercado. E tem que ganhar consistentemente nas comparativos lado a lado com esses principais produtos do mercado. Naquele momento, um ano atrás, nós lançávamos o primeiro produto, a CTC Advana 1. A CTC Advana 1 é o maior lançamento da história do CTC. Só como fato de curiosidade para vocês, hoje os presentes aqui nesse evento representam quase 70% da moagem de cana do Brasil. E na propriedade de vocês que estão aqui presentes, o projeto antecipou 94% de vocês já têm viveiros primários, secundários ou até mesmo já indo para áreas comerciais com a Advana 1. É o maior lançamento que a gente já fez na nossa história.
Feliz também de recente, algumas semanas atrás, nós lançamos já a Advana 2. Né? Em menos de um ano da Advana 1, nós já lançamos a Advana 2. A Advana 2 agora vem para solos restritivos, são mais de 4 milhões de hectares como potencial de mercado para essa variedade aqui no Centro-Sul, e já nasce com o desafio de ser um lançamento mais acelerado do que foi a Advana 1. Para finalizar, melhoramento genético, eu queria apresentar o nosso portfólio atual de produtos. Todos os produtos que estão nessa tela, nessa projeção, foram lançados depois de 2020. Ou seja, o produto mais antigo aqui tem 6 anos do seu lançamento. Esse portfólio hoje é portfólio completo para todas as necessidades dos nossos clientes, estejam eles em ambientes favoráveis, ambientes restritivos, queiram colher precoce ou colher de forma tardia. Só nos últimos 3 anos o CTC lançou 10 variedades novas no nosso programa de melhoramento. Então, contem com o time do CTC para seguir trazendo inovação via o nosso programa de melhoramento genético. Então, se por um lado o nosso programa de melhoramento visa trazer mais potencial produtivo, nossa segunda plataforma é o programa de biotecnologia, que visa proteger esse potencial produtivo. E aqui eu gosto de reforçar, o CTC é pioneiro. O CTC foi a primeira empresa no mundo a lançar uma cana-de-açúcar transgênica, e até hoje, né, nós somos a única empresa no mundo a ter uma cana transgênica comercial. Isso foi em 2017. E de lá para cá, o nosso time segue evoluindo muito no conhecimento, no know-how de como fazer plantas transgênicas em cana-de-açúcar. Não é algo trivial. Eu queria aproveitar esse momento para talvez olhar mais um pouquinho para o futuro e contar com a colaboração de uma das nossas colaboradoras, a Kenny Dressano, que está aqui do meu lado esquerdo. Legal e feliz de contar com a Kenny para me ajudar a explicar um pouco do que a gente está fazendo em biotecnologia, porque a Kenny, na verdade, representa muito bem a qualidade do nosso corpo de cientistas e pesquisadores aqui no CTC. A Kenny tem 5 anos trabalhando aqui com a gente. A Kenny é formada em biologia, fez seu doutorado aqui na Exalc em melhoramento genético e foi estudar na Califórnia por 5 anos no seu pós-doutorado. E aí, feliz do CTC poder ir lá encontrar a Kenny e conseguir repatriar a Kenny para vir trabalhar com a gente. Por isso que eu digo que a Kenny representa muito bem a qualidade do nosso corpo de cientistas. A Kenny hoje é líder de um dos projetos mais desafiadores que o CTC já teve, que é fazer uma cana transgênica que controla os fenófilos, a principal praga do setor. A Kenny vai demonstrar um pouquinho de que passo a gente está nesse projeto. Será que vai tudo funcionando aí? O bichinho é pequenininho, mas causa um dano gigantesco. Está lá, está vivo. Então a Kenny tem na frente dela um ensaio que a gente faz com uma dieta que a gente alimenta as larvas dos fenófilos. Do lado que ela está mexendo com essa pinça, metade dessa placa, a gente pegou nessa dieta e colocou uma proteína que o CTC descobriu que controla essa praga. E do lado, obviamente, do lado direito, é somente a dieta sem essa proteína que o CTC descobriu. Então vocês vejam que do lado esquerdo de vocês, todas as larvas, logo no início do desenvolvimento, assim que elas se alimentam da proteína que o CTC descobriu e patenteou, ela morre desse jeito, necrosada, né? Ela não se desenvolve. Já as que não se alimentaram da proteína do CTC estão bastante gordinhas e prontas para causar o dano no canavial. Então esse é um projeto super desafiador. Todas as proteínas que existiam no mercado, a Kenny testou em primeira mão e nenhuma delas controlou essa praga. E hoje a gente já tem 8 proteínas que controlam esse inseto, fruto aí do trabalho da Kenny, junto com o nosso time de Santiluz, dos pesquisadores de Santiluz, junto com o nosso time de entomologia aqui em Piracicaba. E eu queria também aproveitar para reforçar a importância do nosso comitê científico, aqui com a presença do professor Dr. Reinach, que tanto nos ajuda e desafia o nosso time, todo o comitê científico, a buscar novas soluções, e esse é um dos projetos que o comitê científico tem nos ajudado bastante. Então, a gente sabe do desafio desse projeto, ainda tem bastante coisa para a gente avançar, mas vide o avanço recente, nós estamos bastante motivados que em breve nós vamos conseguir lançar uma planta de cana-de-açúcar transgênica resistente aos fenófilos. É isso, Kenny. Muito obrigado, Kenny. Acho que a Kenny merece uma salva de palmas, né?
Super obrigado, Kenny. Só voltar uma fazendo um favor aqui. Isso. Com a Kenny eu fui lá para frente. Falei para vocês que a gente já está trabalhando na terceira geração de produtos de biotecnologia. E comecei dizendo que a gente foi pioneiro, ou seja, a primeira plataforma o CTC desenvolveu, que foi a Cana BT. Mas eu queria me concentrar com vocês no presente. O presente, de fato, é bem próspero com o lançamento da tecnologia Verde Pro 2. Essa tecnologia está na nossa frente, nós estamos na iminência de fazer o lançamento comercial dela, e ela traz dois grandes benefícios para os nossos clientes. Primeiro, o já conhecido, controle da broca da cana-de-açúcar. Está aí o como de cana-de-açúcar limpo da broca, como todo como de cana-de-açúcar deveria ser. A nossa tecnologia é comprovada, 100% de eficiência, 24 horas, 7 dias da semana. É muito mais tranquilidade no controle da broca da cana-de-açúcar, como vocês estão vendo nessa imagem. Mas agora aliado a um segundo benefício, que é o manejo simplificado de plantas daninhas. Então aqui exemplos clássicos de alguns clientes que vira e mexe tem esse tipo de problema. Um escape de grama seda ou um escape de capim colonial. A gente sabe quão difícil é o manejo de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar. E aí, a Verde Pro 2 vai trazer um manejo muito mais simplificado para resolver esses problemas dos nossos clientes. A plataforma Verde Pro 2, nós já temos 14 produtos em franco desenvolvimento, sendo que o primeiro já foi submetido à CTNBio. Então, a gente espera aí que nas próximas semanas a gente tenha aprovação dessa primeira variedade com a tecnologia Verde Pro 2, para já começar a fazer os primeiros viveiros, né, para que os nossos clientes possam começar a experimentar essa tecnologia no campo. Bom, indo para minha terceira plataforma, que é do CTC que a gente tem trabalhado, tem a ver com ciência de dados. Né? Como que a gente pode simplificar essa complexidade do dia a dia? A gente sabe quão complexo é o manejo agrícola numa propriedade de cana-de-açúcar. O planejamento é fundamental, mas a execução nem sempre sai como planejado. É um incêndio que pega aqui, é uma seca não prevista naquela outra região, é um esfenófilos que danifica o potencial produtivo. Enfim, o dinâmico é muito dinâmico o dia a dia da área agrícola dos nossos clientes e a gente entende que nessas situações, dados para tomar as melhores decisões e ser mais assertivo no momento correto é fundamental. Então a gente tem nos desafiado a pensar como que a gente pode ajudar os nossos clientes mais neste cenário. Então, dentro do contexto de ciências de dados, eu gostaria de apresentar o meu colega de trabalho aqui, o Felipe Andrade. O Felipe tem 17 anos de contribuição aqui no CTC, e o Felipe, nesses 17 anos, teve boa parte na área comercial. O Felipe conhece profundamente o dia a dia de uma operação de cana-de-açúcar, o que tem nos ajudado muito a conectar as demandas dos nossos clientes com soluções digitais que a gente pode desenvolver aqui. E o Felipe vai ajudar aqui a apresentar uma versão beta de uma solução que alguns clientes já estão testando, de um conceito, de uma provocação que a gente fez com o Felipe. Ele falou, puxa, será que a gente poderia ter um chat GPT, alguma coisa que fosse parecida com o chat GPT da cana-de-açúcar e que ajudasse a gente a responder perguntas complexas de uma forma simples lá no campo? E essa versão beta que, como disse, alguns clientes já estão testando, a gente pode talvez simular hoje aqui. Pelo visto está tudo funcionando, então vamos lá, uma versão beta, tem um risco. Mas acho que vamos começar com uma pergunta típica do benchmark, né? Como está a produtividade da minha usina em comparação com a região Centro-Sul, Felipe, por favor. Então o conceito era esse, da gente ter uma ferramenta simples de utilizar. Obviamente, o Felipe está digitando, logo mais está disponível também a gente falar com a ferramenta para facilitar no campo. Essa é uma pergunta típica de benchmark, né? Os nossos clientes gostam de comparar a performance versus as usinas vizinhas. E está aí, essa é uma das respostas. Então, está funcionando já. Então, essa usina, no caso, está no primeiro quartil das mais produtivas, 84,5 toneladas, 9 toneladas acima da média, sai um pouco do descritivo para você entender um pouco melhor a resposta, no formato gráfico, inclusive sugere novas perguntas, né, que se você quiser explorar, assim como a gente está familiarizado com o chat GPT. A gente tem projetado mais e mais coisas como essa, que possam dar agilidade e colocar empoderamento na mão de quem está lá na ponta, no campo,
para tomar as melhores decisões baseadas em dados. Você rodou mais uma? Qual a estimativa da minha usina para essa safra? Então, também a pergunta ligada à estimativa de safra. Já foi. Ó. E aí, a ferramenta solta um comparativo de estimativa de safra por talhão, ou uma visão mais otimista, pessimista, ou o modelo, né? Qual foi o modelo de estimativa de safra para essa usina. A gente sabe que estimativa de safra é algo crítico para os nossos clientes, né? Então, acho que logo mais tem alguns clientes testando, estamos quase pronto para fazer o lançamento dessa ferramenta, que vai estar na mão dos nossos clientes, ajudando na tomada de decisão no dia a dia complexo, que é o dia a dia agrícola, né? Felipe, acho que uma salva de palmas para o Felipe também. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo em ciências de dados. Eu acho que tanto o Felipe, a Kenny e outros colegas do CTC, ao final, vão ter umas televisões, então, durante a visitação, fiquem à vontade para vocês conversarem ou interagir com a ferramenta que o Felipe estava demonstrando aqui. Só voltando um pouquinho na ciência de dados, tem uma série de outros produtos que a gente já é reconhecido e a gente tem aprimorado eles. Um deles é a ferramenta Benchmark. A maior ferramenta de benchmark do mercado é a ferramenta de benchmark do CTC. São mais de 180 usinas que reportam constantemente seus dados, né, na nossa ferramenta de benchmark. A gente vinha recebendo feedback dos clientes para implementar algumas melhorias e o Felipe acabou de lançar a ferramenta Benchmark 3.0, que é uma ferramenta mais responsiva, mais fácil de utilizar, que já está no ar começou esse mês, na virada da safra, né, a Benchmark 3.0. A ferramenta de estimativa de safra, o CTC tem a ferramenta de estimativa de safra mais utilizada no mercado. Nós temos mais de 100 clientes que utilizam essa ferramenta, conhecem com o nome de CTC SAT. Então, a nossa ferramenta já dá um excelente parâmetro de estimativa de safra por talhão e ajuda os nossos clientes a performar melhor a dinâmica e a complexidade de campo e usina, né? Ou até mesmo comercial, que momento vendeu açúcar, quanto açúcar vou produzir e tudo mais. O time tem trabalhado constantemente em melhorias nesse algoritmo e nós estamos próximos de lançar também uma estimativa de safra revigorada no novo modelo matemático, que vai ser ainda mais preciso. Nós vamos transformar o que já é bom em ótimo no nosso modelo de safra. O desafio do time é ter a melhor ferramenta de estimativa de safra do mercado, que a gente sabe quão importante ela é para os nossos clientes. Enfim, e aqui eu acho que é o limite. Queremos muito construir junto com vocês outros temas que podem ajudar no dia a dia da propriedade dos nossos clientes. E para fechar, quero falar de talvez objetivo da gente estar hoje aqui, que é a nossa plataforma de sementes sintéticas. A plataforma de sementes sintéticas é, sem dúvida nenhuma, uma revolução. É a gente poder repensar o plantio de cana-de-açúcar num contexto completamente diferente do que a gente já pôde observar no passado. Sementes sintéticas têm um montão de benefícios. Cabe mais do que nas minhas duas mãos. Mas como nós temos pouco tempo aqui, as pessoas às vezes me perguntam, me fala um só. E se for para escolher um benefício só, eu diria que o principal deles é isso. Plantio com sementes sintéticas do CTC vai ser 40 vezes mais leve do que o plantio atual. O plantio do futuro não precisa mais carregar todo esse peso do passado. E isso, obviamente, abre uma série de possibilidades. Se ele é mais leve, talvez eu consiga plantar de uma forma mais agilizada. Se é um plantio mais agilizado, talvez eu consiga plantar na melhor janela. Se ela vem enfim, se ela é mais leve, o conceito todo de máquinas vai mudar. Então, isso aqui abre muitas oportunidades, uma vez que a gente tem um sistema como esse, que vocês vão poder observar aqui. Imagino que a curiosidade de vocês, ou pelo menos é a maior parte das perguntas que eu recebo, mas e aí, onde está o projeto? Então, hoje vocês vão poder ver aqui em loco um dos fatores principais do projeto, que é escalar. Como que a gente consegue produzir semente sintética de cana-de-açúcar em escala para chegar no custo e garantir a qualidade que a semente precisa ter. Vocês vão conseguir ver isso em loco, logo mais na visitação. A outra pergunta é, como é que vai plantar isso aí, né? Então, eu acho que eu sou muito grato pela parceria da Tatu Marquesan e da TT e a John Deere, que seguem com a gente no desafio de construir uma máquina que plante essa semente sintética do CTC, e vocês vão ver em loco a versão 2.0 dos protótipos que eles estão desenvolvendo e que tem demonstrado alta eficiência no plantio
dessa semente no campo. E eu acho que a terceira pergunta é, e como é que está lá no campo? Né? Então, a gente fez, na safra passada, uma série de plantios em clientes e também nos nossos polos, que estão próximos aí da colheita. Eu tive recente com o time visitando, as coisas estão saindo como a gente imaginava. E antes dessa planta ficar pronta, nós demos um desafio ao time do CTC. Dê um jeito de organizar a construção da unidade de forma a gente já poder produzir 20 hectares de semente sintética aqui nessa unidade. O time topou o desafio e essa semana, no início dessa semana, nós concluímos o plantio de 20 hectares de semente sintética já saindo dessa unidade. Esses 20 hectares foram os primeiros plantados 100% mecanicamente. Essa é o protótipo, é até interessante vocês verem o protótipo da primeira geração das montadoras que tiveram com a gente, porque vocês vão ver o segundo e vocês vão ver quanto que evoluiu rápido. Esse plantio já foi feito de forma mecanizada. Eu acho que dá uma ideia da precisão, como é feito isso daqui, como a agricultura de precisão vai entrar no plantio de cana-de-açúcar. Eu acho que dá para dar uma ideia também de quão robusta e forte tem sido o estabelecimento dessas plantas no campo, né, na germinação e no estabelecimento das plantas no campo. Então a gente está muito animado, muito entusiasmado com os avanços desse projeto. Obviamente tem um montão de coisas para a gente construir juntos daqui para frente agora com mais escala. Então, para fechar, eu falei um pouco sobre as 4 plataformas do CTC de forma isolada, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês. O grande diferencial não são elas isoladas, mas sim a combinação delas numa solução única e integrada. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai nos levar à nossa visão 2040 de dobrar a produtividade do canavial brasileiro. E para fechar, eu queria fazer um desafio a vocês e também um convite. Esse sistema todo nos possibilita pensar para além do óbvio. Talvez, quando eu estava aqui apresentando a Verde Pro 2, alguns de vocês poderiam imaginar, falar, ufa, estou tranquilo, aquele problema de grama seda está resolvido de uma forma mais simples. Eu diria, olha, isso é o óbvio. Eu acho que o além do óbvio é a gente poder concretizar essa imagem gerada por inteligência artificial logo mais no canavial. Por que não pensar de plantar adubo verde na entrelinha da cana-de-açúcar? E quando o adubo verde começar a competir com a cana-de-açúcar, você controla ele de uma forma muito simples com o sistema da Verde Pro 2 e entrega todos os benefícios da adubação verde ao sistema da cana-de-açúcar. Isso é ir além do óbvio. Ou então, quando eu estava falando da semente, algum de vocês podia falar, opa, acabou aquele problema de pensar onde vai ser meu viveiro, como é que eu desdobro o viveiro, as preocupações todas de transporte de mudas, contaminação de mudas. Eu diria, isso é o óbvio. Ir além do óbvio na semente é por que não a gente trabalhar junto e construir um sistema que permita a gente fazer plantio direto na palha com cana-de-açúcar, trazendo todos os benefícios da agricultura regenerativa para dentro do canavial, que já é uma cultura super sustentável. Então, eu deixo aqui um convite a vocês. Nós estamos falando de algo super disruptivo que nós vamos precisar construir junto com as principais lideranças do setor. Então, fica um convite para que juntos a gente possa pensar essa nova cultura da cana-de-açúcar que está na nossa frente. E ir além do óbvio é isso. É chegar num novo canavial, num canavial que vai passar a ser uma nova fase desse canavial. Suzy, acho que tem um vídeo final. Eu termino a minha parte aqui com um vídeo que fala um pouquinho sobre esse ir além do óbvio. Suzete volta aqui para a gente dar sequência no evento. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no dia de hoje. Obrigado. Você tem as suas responsabilidades e sempre buscou superar esses desafios.